Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando sempre que esse vídeo tem caráter meramente educativo e informativo e não deve ser interpretado como uma recomendação de compra para o ativo nele tratado. A Marco Polo, negociada na Bolsa de Valores sob os códigos POMO3 e POMO4, apresentou os seus resultados referentes ao segundo trimestre deste ano. Acompanhe nesse vídeo os principais destaques reportados pela companhia. A Marco Polo divulgou que a sua produção de ônibus, incluídos aqui os segmentos rodoviário, urbano e de micro-ônibus, teve um crescimento de 4,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Neste trimestre foram produzidas 3.456 unidades, contra 3.300 unidades do segundo trimestre de 2020. Houve acréscimo na produção destinada ao mercado interno e também na produção destinada ao mercado externo. No mercado interno, a produção saltou de 2.504 unidades para 2.599 unidades. E no mercado externo, saiu de 796 unidades para 857 unidades no segundo trimestre deste ano. Embora tenha obtido um resultado melhor neste trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção do primeiro semestre desse ano está inferior em 16,9% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Foram produzidos neste semestre 6.521 unidades, contra 7.844 unidades do primeiro semestre do ano passado. A maior produção do segundo trimestre deste ano, frente ao mesmo período do ano passado, é explicada pelo fato de a Marco Polo ter dado férias coletivas aos seus empregados de sua unidade no Brasil, na primeira quinzena de abril de 2020, bem como pela paralisação parcial das operações localizadas no exterior naquele segundo trimestre de 2020. Outra observação relevante aqui é que a produção deste trimestre se refere a vendas concretizadas entre 60 e 90 dias antes, ou seja, ainda em um contexto de maiores restrições causadas pela pandemia, o que nos faz crer que a produção tende a aumentar nos próximos trimestres deste ano. Em relação aos indicadores financeiros deste trimestre, a Marco Polo obteve uma receita operacional líquida de 823 milhões de reais, valor 3,2% superior aos 798 milhões de reais do segundo trimestre de 2020. Embora sua receita líquida tenha tido um pequeno crescimento, os custos dos produtos vendidos cresceram em proporção muito maior, saindo de 668 milhões no segundo trimestre de 2020 para 763 milhões de reais neste trimestre. E isso resultou em um lucro bruto de 60 milhões de reais, valor este bem inferior ao lucro bruto de 130 milhões de reais do segundo trimestre de 2020. Em relação às suas receitas e despesas operacionais, houve uma redução nas despesas com vendas, que saíram de 53 milhões de reais no segundo trimestre de 2020 para 49 milhões de reais neste trimestre. Essa redução, segundo a companhia, se deu pela menor representatividade das vendas direcionadas ao mercado externo. As despesas gerais e administrativas saltaram de 39 milhões no segundo trimestre de 2020 para 55 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Este forte aumento é explicado pelas indenizações associadas à redução de seu quadro funcional realizada neste trimestre,
bem como pela base de comparação reduzida do segundo trimestre de 2020, a qual foi beneficiada por férias coletivas e pela suspensão dos contratos ocorridos naquele trimestre. E na linha de outras receitas e despesas operacionais líquidas, está o que, na minha opinião, foi o ponto determinante para que a Marco Polo tenha obtido neste trimestre um lucro líquido, o qual veremos adiante, bem superior ao do segundo trimestre de 2020. Neste trimestre, a empresa reconheceu um impacto positivo de R$ 182 milhões, reconhecimento este que está associado a processos de exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e da COFINS. E isso fez com que essa linha de outras receitas e despesas operacionais tenha saltado de R$ 31 milhões no segundo trimestre de 2020 para R$ 150 milhões no segundo trimestre de 2021. E foi graças a esse reconhecimento que o lucro operacional da companhia saltou de 16 milhões no segundo trimestre de 2020 para 112 milhões no segundo trimestre de 2021. Segundo a companhia, esse reconhecimento também impactou positivamente o resultado financeiro, o que fez com que a empresa saísse de um resultado financeiro negativo em 16 milhões no segundo trimestre de 2020 para um resultado positivo de 182 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. E isso fez com que chegássemos a um lucro líquido de 200 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Isso contra um lucro de 1 milhão de reais do segundo trimestre de 2020. Na nossa opinião, embora tenha apresentado um lucro líquido muito superior ao do mesmo período do ano passado, a Marco Polo só conseguiu este resultado pois houve um efeito positivo não recorrente muito grande em seu balanço neste trimestre, o que não irá se repetir, ao menos nessa magnitude, nos próximos trimestres. Entretanto, acreditamos que as suas vendas irão crescer consideravelmente nos próximos trimestres. Eu possuo uma pequena participação na Marco Polo. E vocês, possuem ações dessa empresa em sua carteira de investimento? O que acharam do resultado apresentado pela empresa no segundo trimestre deste ano? Comentem. E se gostaram do vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!